Olá, olá, vem comigo, uma análise de questão de prova, dando continuidade à prova de 2021, versão A, regulamento. Vem comigo. Questão 36. O soldado, considere as proposições hipotéticas, O soldado Vilmar, integrante da missão de paz da ONU, foi considerado oficialmente extraviado após atuar em confronto com guerrilheiros. Essa é a primeira situação hipotética. Segunda, Cabo Bolero, praça de 10 de janeiro de 2015, passou a situação desertor em 10 de janeiro de 2021 com paradeiro desconhecido. Terceiro, segundo Sargento Mateus, praça de 17 de julho de 2009, encontra-se com 4 meses de licença para tratamento de saúde da esposa. Segundo o Tenente Peixoto, julgado incapaz temporariamente após 6 meses contínuos de tratamento. Tenente Brigadeiro do Ar, Valdir, encontra-se há 3 meses convocado para funcionar como ministro do Supremo Tribunal Militar. E aí, ele diz o seguinte: dos militares acima está na situação de agregado. Então vamos precisar do nosso estatuto. Para responder essa questão, eu preciso da nossa lei, estatuto, né? Título 5 das disposições diversas, aí tem o capítulo 1 das situações especiais, certo? Então, é a seção 1, agregação. Mas eu vou nos situar. Primeiro, daqui a pouco a gente vai voltar no título, mas eu vou nos situar para a gente saber de onde está sendo extraída essa questão. É o artigo 80, como nós grifamos aqui. Agora vamos para a seguinte situação. Esse título 4, ele é título 4 das disposições diversas, ele vai trabalhar os seguintes capítulos: das situações especiais, da exclusão do serviço ativo, da reabilitação, do tempo de serviço, do casamento, das recompensas e das dispensas do serviço. O que nos interessa é esse capítulo aqui, ó. É o capítulo das situações especiais, certo? É esse que nos interessa. Dentro de situações especiais, né, nós temos a agregação, que é o que importa para nós, mas vamos nos situar. Temos da reversão, seção 2, do excedente, ele vai tratar do ausente e do desertor. Nós já vimos que tem uma hipótese de deserção ali, que nós vamos ver que também vai estar sendo tratado na agregação. Do desaparecido extraviado, do comissionado. O que diz o artigo 80 da agregação, seção 1? A agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo, de seu quadro, de sua arma ou serviço. Então, deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo, quadro, arma ou serviço. Nela, na agregação, permanecendo sem número. Primeiro, trabalhando o conceito. Então, isso tem a ver com a agregação. Repetindo, artigo 80, a agregação é a situação na qual o militar da ativa, deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo, quadro, arma ou serviço, nela permanecendo sem número. No artigo 81, o militar será agregado e considerado para todos os efeitos como em serviço ativo quando? Aí vai listar todas as situações. E aí nós vamos diretamente na situação que se pede. No artigo 82 diz o seguinte: o militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de... o militar será agregado quando? Em que momento? Quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo, afastamento temporário. E aí ele vai listar. E aqui, no 6, depois, cada um tem que ler esse artigo, não tem como. No 6, ele diz o seguinte, que é justamente o primeiro caso: ter sido considerado oficialmente extraviado. Então, no caso do soldado Vilmar, o que acontece aqui? Integrante da missão de paz da ONU, considerado oficialmente extraviado após atuar em confronto com guerrilheiros. Então, ele foi considerado oficialmente. Então, tá lá aquela situação. Aqui tá certo. Então, a 1, que é o soldado Valmir, tá beleza. Então, aqui, entra o soldado Valmir aqui, o soldado Vilmar, né? Vilmar aqui, soldado Vilmar aqui e soldado Vilmar aqui. Vem comigo. Vamos para a segunda situação. Cabo Bolero, praça de 10 de janeiro de 2000, que passou a situação de desertor. Olha, ele já está na situação de desertor. Em 10 de janeiro. Olha que interessante. Com um paradeiro desconhecido.
Tem situação sobre isso? Tem. No item 7 e no item 8 diz o seguinte: ter se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Aí, agregação. Como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado, reincluído a fim de ver processar. Reincluído a fim de se ver processar. Então, essa é a situação do desertor, que no caso da prova, nós vimos aqui, não tem, ele já está na situação, passou a situação de desertor. E aí, se nós voltarmos aqui nas situações especiais, já está na situação de desertor. Ele está na situação de desertor. Ele não está na situação de agregação. Então, essa questão aqui não pode. Cabo Botelho está na situação de desertor. Não é de agregação. Não é nessa situação. Segundo, o segundo sargento Matheus Praça, 17 de julho de 2009, encontra-se com 4 meses de licença para tratamento de saúde de sua esposa. Item 4 da agregação. Haver ultrapassado 6 meses contínuo em licença para tratar de saúde da pessoa, de pessoa da família. No caso, ultrapassado 6 meses. Haver ultrapassado 6 meses. No caso do sargento Matheus Praça, aqui é só enrolação. Encontra-se 4 meses de licença para tratamento de saúde de sua esposa. 4 meses. Tem que ultrapassar 6 meses para ser considerado agregado. Situação de agregação. Então, também está fora. Olhando essas duas situações, nós vamos ver que o cabo sai. O cabo está aqui, então está fora. Essa primeira questão aqui. O sargento Matheus também está fora. Aqui, ó, o cabo de novo está fora essa questão. O Matheus, aqui ainda tem a situação do Vilmar e tem a situação do Brigadeiro. Ó. E o Peixoto, tenente, desaparece. Nós vamos ver a situação dele. Desaparece. A situação do tenente está enquadrada aqui. Ó. Ter sido julgado incapaz temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento. Após 1 ano. Ó. Capaz temporariamente após 1 ano. Não é o caso dele. Não é o caso do tenente. O tenente, ele está o quê? Julgado incapaz temporariamente após 6 meses, né? Ele foi... Não, é 1 ano, certo? Aqui é questão de data. Aqui. Também está fora. Mas aqui a gente já viu que não ia influenciar. Porque a B já vimos que está errado. Então vamos para a questão do Brigadeiro e do Vilmar. Até agora, a gente tem a letra C e D. Situação do Brigadeiro. Valdir, o Brigadeiro Valdir encontra-se há 3 meses, vamos prestar atenção aqui, ó, 3 meses convocado para funcionar como ministro do Superior Tribunal Militar. Aqui, ó, item 5 do artigo 81. Houver ultrapassado 6 meses contínuos na situação de convocado para funcionar como ministro do Superior Tribunal Militar. Então, aqui o problema é a data. São 6 meses contínuos, ultrapassado 6 meses contínuos. Aí é agregação. Lá no caso do Brigadeiro, ele está colocando 3 meses convocado para funcionar como... Então, nesse caso, está fora. E aí a situação seria a correta, né? O nosso soldado Vilmar. Nosso soldado Vilmar. Letra D. Letra D. Porque a situação do Brigadeiro também não leva ele à agregação. E assim, nós finalizamos mais uma análise de questão de prova. Vem comigo já! Deixe de visitar o nosso site vemcomigojá.com.br. Se inscreva no canal. Dê o seu like, faça o comentário e compartilhe. Vem comigo já, vem comigo já.